Olá, futura advogada, olá, futuro advogado, tudo bem? Um novo tema começa. Vamos falar agora sobre gerações ou dimensões de direitos humanos. É importante que você entenda uma coisa. Os direitos humanos são históricos, isto é, eles não nascem prontos e acabados. Eles vão se afirmando lentamente num processo histórico que ainda continua e que nos leva, sabe Deus para onde, né? Não imaginamos os direitos que teremos daqui a 200, 100 anos, sei lá. O direito de respirar, talvez alguém um dia tenha que sustentar como sendo um direito humano. O mundo está ficando muito poluído, muito estranho, né? E dentro dessa evolução, dentro desses movimentos de afirmação, nós podemos olhar para trás e perceber a afirmação de alguns tipos de direitos. A gente pode reunir direitos em algumas ondas. Quer dizer, num primeiro momento, houve um processo de afirmação de direitos mais próximos da minha individualidade. Depois que a gente conquistou, a gente começou a reclamar direitos de cunho mais prestacional, de cunho mais social. E depois, direitos de índole fraterna, né? Direito ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado, por exemplo. Então é muito fácil perceber isso no processo histórico de afirmação dos direitos humanos. Olha, de maneira consensual, a doutrina, a jurisprudência reconhecem a existência de 3 gerações ou dimensões, dá no mesmo. Tem doutrina que fala geração, tem doutrina que fala dimensão. Há doutrinadores que sustentam 4ª geração, alguns inclusive muito importantes no contexto acadêmico, né, jurídico, Norberto Bobbio, o Paulo Bonavides. Aí tem alguns outros autores que já começam a afirmar direitos de 5ª, 6ª, 7ª geração. Aí assim, já não é algo que mereça a atenção da doutrina, enfim, é meio que uma queimada de largada, deixa pra lá. A gente vai estudar as 3 que caem sim, tá? Tem prova nesse sentido, inclusive. Então vejam só, primeiramente podemos falar em uma primeira geração de direitos humanos. Essa primeira geração, ela vai se afirmar no Estado liberal, lá no século XVIII. Talvez você se recorde que o Estado liberal ele surgiu como um contraponto ao Estado absolutista. O Estado absolutista era muito intenso, era muito invasivo, era conduzido por um rei, por um monarca, por um déspota maluco, que do dia para a noite, ou da noite para o dia, acordava e falava, hoje como é que eu vou encher o saco do camponês? Hoje eu quero confiscar toda a sua produção. Assinava lá o decreto. Amanhã eu quero, final de semana, eu quero, assim, impor uma cobrança tributária mais exagerada. Agora eu quero a primeira noite com as donzelas recém-casadas. Obviamente, isso não é uma maluquice. Isso levou a uma tamanha insatisfação da sociedade que se movimentou a partir das revoluções burguesas liberais e afirmaram, bateram o pé e falaram, não queremos isso. A gente quer um Estado liberal. Um Estado liberal. Esse Estado liberal, ele é marcado justamente pela não intervenção, né? Esse Estado liberal, ele não intervém, ele fazia justamente o que? O contraponto ao absolutismo. Concorda comigo? A marca desse Estado liberal era deixar a coisa correr conforme a liberdade. Por isso que o Estado é liberal. E nesse contexto se afirmaram aqueles direitos que chamamos de direitos civis e políticos, direitos de primeira geração. Esses direitos civis e políticos, eles se voltam para a individualidade. Esses direitos são os direitos mais básicos, mais elementares que temos. Eu gostaria de citar alguns exemplos, né? Eu vou ser um pouco rápido nos meus exemplos, mas você vai dando pausa aí se eventualmente sentir a necessidade. E anote, quero que anote. Direito civil e político, exemplos são vida, pode pôr a vida, pode pôr também a legalidade, agir pautado por uma vontade da própria soberania popular, proibição de tortura, manifestação de pensamento, crença, intimidade, expressão,
inviolabilidade do domicílio, das comunicações, né? Também pode colocar aí direito de locomoção, direito de informação, direito de reunião, muito importante, direito de associação, são os direitos, notem então, mais básicos e talvez até, né, aqueles que são pressuposto para exercício dos demais, mas pode colocar outros, propriedade, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, aquelas garantias penais de anterioridade e retroatividade. Também pode colocar o direito de nacionalidade, o direito político, direito de votar e de ser votado, são direitos de primeira geração. É importante destacar que esses direitos chamam-se civis e políticos e que esses direitos materializam-se a partir de um não agir, por isso que são chamados de direitos negativos. Quer dizer, o Estado garante esses direitos na medida em que nada faz. Compreendeu? Se o Estado ficar parado, o direito acontece. O melhor exemplo é o direito de crença. Como assim? Como assim direito relacionado a não agir? O Estado garante o direito de crença na medida em que nada faz, na medida em que não te impõe uma religião oficial, na medida em que te deixa crer naquilo que você quer crer. Concorda? Como é que o Estado realiza o direito de locomoção? Mas é muito óbvio, ele realiza o direito de locomoção nada fazendo. Né? Então a gente tem aí alguns bons exemplos de direitos. Além disso, pode anotar, esses direitos, eles materializam-se a partir de uma lógica de liberdade, eles vêm para prestigiar a liberdade. É importante isso daí. Eles vêm para prestigiar a liberdade. Tá? Legal, né? Ótimo, tudo bem, eu consegui isso daí, já tenho esses direitos, está tranquilo, está favorável. Na medida em que a sociedade os conquista, ela, a sociedade, passa a reclamar direitos de segunda geração. E isso vem num outro momento, depois. Porque vejam só, tudo bem, beleza, a gente rompeu com o absolutismo. Não existe mais absolutismo. Agora existe o quê? Um modelo de Estado que não intervém. Na medida em que o Estado não intervém, cada um se desenvolve conforme as suas potencialidades. Essa talvez seja uma verdade barra mito liberal. Porque tudo bem, cada um se desenvolve conforme as suas potencialidades, mas não podemos esquecer que tem alguns que têm mais oportunidades que outros. Então, dada esta não intervenção do Estado, a sociedade começou a evoluir de maneira meio desregrada. Alguns começaram a ganhar muito dinheiro a custo de exploração de muitos e, de repente, a gente criou um abismo social que instaurou o caos na sociedade. Se você pegar o fim do Estado liberal, a época da Revolução Industrial, meu Deus do céu, era uma loucura, um caos. É um caos. Bolsões de pobreza, miséria, êxodo. Uma loucura, pessoas morrendo de fome, pessoas trabalhando em troca de nada e após uma longa jornada de trabalho sendo jogadas numa sarjeta na qual acumulavam-se pessoas inválidas, desocupadas ali já, sem razão, sem trabalho, né? Aí isso criou um caos e aí o Estado teve que, opa, pera lá, não dá para deixar desse jeito. O Estado se reinventa a partir de, obviamente, pressões sociais, né? O Estado deixa de ser liberal e passa a ser um Estado social. Isso vem lá no século XX. O Estado olha para aquele caos que, de certa maneira, ele próprio causou, na medida em que nada fez, e fala, não dá, eu tenho que começar a intervir. Então você percebe que as coisas na vida, né, é isso na vida, inclusive, elas são meio pendulares. A gente estava aqui, ó, Estado absolutista, um pentelho de carteirinha maior, né, de marca maior, um pentelho que fazia ingerências exageradas. A gente não quer isso. O pêndulo foi lá para o outro lado. Chegamos no Estado liberal, que nada faz. Só que a gente percebeu que isso daqui também não funciona. Voltamos para um modelo de Estado que vai fazer intervenções, sim. Esse Estado social, ele vai fazer intervenção. Então ele vai entrar na regulamentação da economia, vai estabelecer balizas, diretrizes, vai chamar para si o negócio. Vai chamar para si a coisa, né? E aí, nesse contexto, o Estado também passa a reconhecer direitos de segunda geração, que são os direitos econômicos, sociais e culturais. Direitos mais sofisticados, direitos de índole prestacional.
Vejam só, anotem exemplos de direitos econômicos, sociais e culturais. Primeiro, a própria intervenção que o Estado passa a fazer na realidade econômica, dando diretrizes para a realização das atividades ou intervindo diretamente na ordem econômica. Você sabe que o Estado faz isso. Além disso, mais fáceis esses direitos que vou citar agora: direito à educação, direito à saúde, direito à previdência, proteção à infância, juventude, maternidade, idoso. Concorda? Também direitos de acesso à cultura. Eu tenho que ter acesso aos bens culturais do meu estado. Esses são os direitos econômicos, sociais e culturais. Perceba que são direitos agora de uma índole diferente. São direitos prestacionais, direitos que ensejam um agir do Estado para que eles possam se realizar. São direitos positivos, então. Olha, há pouco eu disse assim: os direitos de primeira geração, os civis e políticos, realizam-se na medida em que o Estado nada faz. Concorda? Não faz nada o Estado, pronto, o direito acontece. Agora, esses direitos, o Estado tem que fazer alguma coisa. Evidente. O Estado tem que olhar para a realidade e transformá-la. Como é que o Estado garante o direito à educação? Ficando de braço cruzado? Cadê a educação? Tá por aí? Você viu a educação? Não, ele tem que arrecadar. Ele tem que instituir imposto, ele tem que lucrar para construir escolas. Se ele ficar quieto, ele não realiza o direito de segunda geração. Por isso que é um direito positivo. E você percebe que esses direitos vêm para justamente resgatar aquela igualdade que foi perdida no Estado liberal. Na medida em que o Estado se distanciou da sociedade, a desigualdade tomou conta. E aí esse Estado, como um grande pai, um estado de bem-estar social, é importante marcar essa expressão, estado de bem-estar social, um estado totalmente paternalista, vem e acocora todo mundo, fala, vem aqui, chega junto, deixa comigo, chá comigo, eu vou cuidar de você. Fazendo uma análise, a gente pode sustentar o seguinte: os direitos de primeira geração, eles permitem que o indivíduo sobreviva. Sim, sobreviva, literalmente, porque o Estado não vai ingerir naquelas esferas mais íntimas dele. Agora, a partir dos direitos de segunda geração, aí o ser humano vai viver. Opa, agora eu vou me emancipar. Agora eu tenho saúde, educação, cultura, blá, 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 blá. Vovó dizia que quando você dá a mão, alguém quer o braço. E é verdade, né? Numa luta por direitos, a sociedade começou a reivindicar mais tarde direitos de terceira geração. Esses vão se materializar entre o final do século XX, início do século XXI. Pô, é um Estado democrático de direito ou um Estado neoliberal? Não sei, né? A gente não sabe mesmo, porque a gente está vivendo isso hoje, concorda? A gente não consegue classificar as coisas quando a gente se confunde com objeto classificado. Eu consigo olhar para trás, há 200 anos atrás, e entender o que aconteceu. Agora, o que está acontecendo agora, eu não posso entender. Por exemplo, e aí, a política interna brasileira deu certo, não está dando certo, não vai dar certo? Sei lá. Daqui a um tempo alguém vai estudar isso e vai dizer se deu ou não, tá? Mas é fato seguinte, veja que coisa. Veja como a história, isso é a vida, né? Isso é a vida. Estávamos lá num estado absolutista, o pentelho. Cortamos, fomos para um estado liberal, um estado que nada fazia. Ah, não dá certo, fomos para um estado social. Só que a gente começou a perceber que também o estado social não dá certo, porque a pretexto de garantir tudo o que ele queria, ele teve que se aparelhar de um modo que ficou insustentável. Era um elefante. Porque de repente, no estado liberal, ele tinha 1000 servidores, agora ele tem que ter 50 mil para dar tudo isso. E aí ele tem que arrecadar mais imposto, aí a sociedade não aguenta. Aí começa a faltar dinheiro, aí pronto, a gente teve que cortar a amarra e ir para uma lógica mais neoliberal. Aí vem as privatizações, o Estado se distanciando de algumas coisas que chamou para si. Não vou entrar nesse mérito, quero apenas que você entenda que aqui também pouco importa se esses direitos de terceira geração realizam-se por não intervenção ou intervenção do Estado. Importa afirmar que num determinado momento da evolução humana, a gente pensa sobre a necessidade de direitos difusos e coletivos, né? A gente quer direitos difusos e coletivos, direitos que não são meus, direitos que incidem para todo mundo, para todo mundo. O melhor exemplo é o direito de meio ambiente. Concorda comigo? Ótimo. De resto, também se é agir ou não agir não importa. Importa sim dizer que esses direitos são direitos de fraternidade. Olha,
Primeira geração, liberdade. Segunda geração, igualdade. Terceira geração, fraternidade. Liberdade, igualdade e fraternidade. Era o lema da Revolução Francesa, né? Um golaço. Obviamente eles não imaginavam que isso mais tarde faria tanto sentido. Mas é verdade. Primeiro vem os direitos de liberdade, depois os direitos de igualdade, depois os direitos de solidariedade. E tem que saber porque a prova já perguntou. Ela já perguntou, primeiro afirmam-se os direitos econômicos, sociais e culturais, depois os civis e políticos. Não, é o contrário. Ela já disse, primeiro vem os direitos positivos, depois os negativos. Não, é o contrário. Primeiro vem o negativo, depois vem o positivo. Ela fez uma maldade quando perguntou isso, no contexto dos direitos de primeira geração. Ela perguntou, primeiro afirmam-se os civis, depois os políticos. Não, eles afirmaram-se juntos. É uma pentelha também, né? Enfim, você conhece. Também, bem compreendendo isso daqui, você vai conseguir matar alguns tratados que nunca leu. Por exemplo, existe o PIDCP, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Sem ter lido, você já entende quais direitos ele prestigia, né? Esse Pacto Internacional de Direito Civil e Político, ele vai proteger coisas como, por exemplo, a vida, o direito de votar e de ser votado, a liberdade de locomoção. Agora, vai proteger o direito de educação? Não. O direito de educação está previsto lá no PIDSC, ou PIDESC. Né? A prova já perguntou, o PIDESC contempla o direito de votar? Não, votar é primeira geração. Né? Ainda, vejam como as coisas começam a fazer muito sentido. O PIDESC influenciou fortemente o Pacto de São José da Costa Rica, ou o Pacto de San José da Costa Rica. Tem professor que gosta de falar Pacto de San José, não tem problema. Né? Tem gente que fala New York, eu falo Nova York, para mim é Pacto de São José da Costa Rica. Não interessa. Né? O Pacto de São José da Costa Rica foi influenciado pelo PIDCP, então você já consegue entender que ele também vai trazer direitos de primeira geração. Direitos de primeira geração, basicamente. Tá bom? Então é isso, pessoal. Essas são as gerações de direitos humanos. E, Antônio, no começo da aula você falou que havia autores que sustentavam direitos de quarta geração, Norberto Bobbio, Paulo Bonavides. Sim, mas eu não acho que isso entre em prova, tá? Não faz muito sentido, porque são concepções teóricas muito individualizadas, né? Um sustenta, por exemplo, o direito de democracia, né, plena, efetiva. Outro fala sobre proibição de clonagens de seres humanos. Não interessa, né? Isso não tende a cair, a prova já deixou muito bem claro que vem no contexto da primeira, no contexto da segunda e no contexto da terceira geração, tá bom? É isso. Isso aí, tema gerações ou dimensões de direitos humanos, beleza? Muito obrigado pela sua atenção. Nós estamos fortes aí na construção de concepções que vão nos permitir matar a prova. Direitos humanos para todo mundo, não esquece. Obrigado, lembre-se de avaliar a aula, por gentileza. Grande abraço, tudo de bom, até um próximo tema.